Entrei agora. Esperar aqui. Oi, Lúcia. Agora a gente entrou. Deixa eu te chamar aqui de novo. Espera aí. Pronto. Agora vai. Tá me ouvindo? Oi, gente. Boa noite. Tá me ouvindo, Lúcia? Deixa eu ver aqui. Pelo fone, não. Deixa eu acertar. Tá. Deixa a Lúcia se acertar ali, que a gente já vai se apresentar. Boa noite, quem tá chegando. Oi, oi. Oi. Então, Tá me ouvindo gente, bem? muito obrigada. Agora estou ouvindo por vocês estarem aqui. A intenção dessa live, né? Assim, eu sou consteladora, terapeuta de inteligência espiritual, reikiana, e eu tenho uma gratidão e uma honra muito grande por pessoas que me influenciaram, professoras, mentoras, que me mostraram esse mundo da constelação. Então, essa semana foi um convite que eu fiz a essas pessoas tão importantes na minha vida, e eu sei o quanto que elas têm para passar aqui, tanto para mim, né? Hoje eu estou aqui sendo simplesmente uma mediadora de tanto conhecimento que a constelação familiar, esse olhar sistêmico pode fazer nas nossas vidas, como mudou a minha, está mudando. E então hoje eu convidei a Lúcia. Ela é consteladora familiar, ela tem um currículo enorme, professora, terapeuta, né, Lúcia? Então ela vai se apresentar agora aqui para gente. E então a gente vai conversar aí durante uma hora e pouca, sobre os impactos da constelação familiar na nossa vida, nas nossas relações familiares, enfim, nas nossas questões físicas, emocionais. Obrigada, Lúcia, mais uma vez pelo convite. Estou muito honrada, muito feliz. A palavra é sua. Obrigada, Raquel. Aloha, gratidão. Muito obrigada pelo convite, Raquel. É sempre gratificante, né, falar sobre esse assunto, que é algo que realmente toca o meu coração. Hoje eu sinto como uma missão de vida a constelação, né, e também agradecer a todos que sentiram no coração de estar aqui ouvindo, né, sobre esse assunto tão maravilhoso. Então, falando só rapidamente sobre mim, né, eu sou terapeuta sistêmica, trabalho há 10 anos com terapias holísticas e vibracionais. Com a constelação eu estou desde 2017, e é a minha grande paixão, né? Trabalho com hipnose, com regressão, com outras técnicas, mas foi na constelação que eu me encontrei, né? Hoje eu faço constelação organizacional também, desenvolvi um método específico meu, que é a constelação esotérica, né, que eu faço um mix de técnicas ali, que também trabalho o lado espiritual, e é isso, né, e hoje eu vejo a constelação, ela se difundindo de uma forma maravilhosa, ganhando consciência, né, levando até as pessoas essa consciência da constelação, e ela é até uma prática hoje, né, Raquel, aceita pelo SUS, né, o que é maravilhoso, a gente tem o reconhecimento de uma ferramenta energética, né, reconhecida pela ciência, é maravilhoso. Porque Então é no isso. campo jurídico, a primeira vez que eu ouvi falar em constelação lá em 2010, a minha amiga que me comentou comigo falou que estava já na questão jurídica, né? Vara de família, mediações, enfim. E eu achei aquilo incrível. E agora, aquilo que você falou, já está no SUS também, na área médica, Sim. né? Reconhecendo isso como sendo
um benefício assim maravilhoso para o nosso estado físico, né? Para a constelação é vida, é isso mesmo. É isso mesmo. Constelação é vida. Gabi tá aí, espiritualística. Pessoal, um beijo, pessoal todo. Então é isso, Raquel. E a gente não pode, acho que, começar esse trabalho, né, Raquel? A gente podia fazer uma reverência a Bert Helling. Sim. Quem não conhece, Bert Helling, ele foi o que trouxe, né, um psicoterapeuta alemão que trouxe essa técnica maravilhosa. Acho que foi a revolucionária, né, de todos os tempos. Com gratidão, Bert Helling, você realmente é demais. Ele compilou várias áreas de saberes e trouxe essa ferramenta poderosa. Sim, Né? sim. Então, quer falar? Não, eu estou falando que a história dele é maravilhosa. Eu estou lendo pela segunda vez o livro Minha História, Minha Vida, né? E é, assim, é maravilhoso mesmo a contribuição dele, tudo, e as fontes que ele bebeu, né? Na psicoterapia, né? A vida dele como ex-seminarista. Nossa, eu estou encantada. Cada vez que eu leio, eu pego um outro ponto que tinha me escapado. Sim, é incrível. A gente vai fechando as pontinhas, né? Sim. É maravilhoso. Então é isso, né? E antes da gente falar dos benefícios da constelação, eu queria falar sobre o que nos conecta com o emaranhamento, né? Porque eu acho que a consciência é tudo. A gente ter consciência é o que nos liberta, né? Então, falar dos benefícios da constelação é muito fácil, mas a gente compreender o que nos conecta com os emaranhamentos, né, é que eu acho que é o X da questão. Sim. Então, só para a gente unificar o entendimento, o emaranhamento, a gente entende como tudo aquilo que impede a nossa vida de fluir, né? Como todos os desequilíbrios que impede a gente de entrar em fluxo, porque a vida é fluxo, né? O universo é fluxo. Então, nós somos seres individuais, né? Só que nós estamos conectados a uma grande rede, a um grande clã, que foram todos esses antepassados, né? Aonde começou a gerar vida? Adão e Eva? Não sei, né? Mas alguém começou a gerar vida lá atrás. Então, a partir desse movimento de geração de vida, que vem gerando vida, que vem gerando vida, e quantas gerações tem nisso, né? Até chegar a nossa mamãe, nosso papai e a gente aqui em 2021. Imagine, né? Quanta vida. Quanta gente atrás. Imagine. E aqui no Ocidente, a gente não tem, né, essa cultura de reverenciar esses ancestrais, né? A gente, hoje, através da constelação, desse legado que Bert Helling deixou, que a gente começa a trazer essa consciência. Então, todos nós estamos ligados e vinculados a todo esse clã que está aqui atrás de nós, energeticamente, né, espiritualmente, conectados a eles. Então, assim como hoje nós fazemos as nossas escolhas com os recursos que nós temos, com a consciência que nós temos, esses antepassados também precisaram fazer, né? Tomar decisões com a consciência que eles tinham naquele momento. Imagine, se hoje para a gente é muito difícil às vezes, né, Raquel, lidar com algumas situações, imagine lá atrás num cenário extremamente hostil, né, tomar decisões, fazer escolhas naquele ambiente. Só que o universo, ele trabalha em equilíbrio. Então, quando as nossas escolhas, né, elas rompem, quebram o fluxo do amor, alguém para frente vai pagar essa conta, né? O universo não adianta, ele é ordem e equilíbrio. Então, lá atrás, tudo que foi desequilibrado, né? Alguém aqui, gerações para frente, vão ter que arcar e pagar por isso. Assim como a gente recebe a força, a gente também recebe a conta, né? Digamos assim. Né? Então, isso tudo precisa, a gente precisa ter clareza para a gente poder começar a entender a origem dos nossos desequilíbrios, né? Uma das origens dos nossos desequilíbrios, que vem da nossa ancestralidade. E eu acho que, assim, a base da constelação, que eu acho formidável,
e que foi também, assim, muito importante para a minha mudança de mentalidade, Raquel, é o não julgamento, né? A gente não julgar. Porque quando a gente julga, a gente está aqui na superfície, né? Só olhando, né, uma pequena parte que é muito maior aqui. Então, imagine, lá atrás eles precisaram matar, precisaram roubar, né, para garantir a vida dos descendentes, e a gente precisa retomar o equilíbrio do sistema, pagando um preço, né? E é aí onde entra a constelação, né? Na constelação, a gente pode chegar e olhar para isso, olhar para esse desequilíbrio, dar um lugar, curar esse desequilíbrio, e pronto, ninguém tem que pagar mais nada, né? É olhar para o que aconteceu sem julgamentos, né, Lúcia? Isso, exatamente. Acolher como foi, da forma que foi, né? E fazer diferente com reverência. E aí o Bert Helling traz, né, Raquel, 3 tipos de desequilíbrio. 3 leis que trazem desequilíbrio quando eles são violados, que é a lei do equilíbrio entre o dar e receber, ou seja, nas nossas relações, a Gabi disse, exercito o não julgamento. É isso aí, Gabi. O equilíbrio é justamente a gente ter uma consciência entre as relações do nosso dar e receber, né? Tanto dentro do nosso sistema, quanto fora do nosso sistema. Então, aquilo que foi muito tirado, vai ser cobrado, né? Sim. Então, tudo que foi usurpado, vai ter que ser devolvido, né? Tudo tem um preço. Então, ele fala exatamente da lei do equilíbrio, que a gente tem visto muito na constelação, casos de maldição no sistema. Isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque quando aconteceu o desequilíbrio, né? Ou foi tirado dinheiro, ou foi tirado vida, né? Um sistema lança para o outro maldição, né? E aí as gerações seguintes vêm pagando um preço altíssimo disso, né? E a outra lei é o pertencimento. Aí o pertencimento, ele hoje em dia, aqui no nosso cenário atual, ele tem uma nuance muito especial. A gente até conversou sobre isso, né, Raquel? Que é o quê? Tudo que foi excluído, que não foi dado lugar, que não foi acolhido, os descendentes vão representar isso. Vai se identificar, né? Vai se identificar, exatamente. Ou seja, na saúde, né, Raquel? E aí começa a novela, né, Lúcia? Começa a novela. Na saúde, no relacionamento, na vida financeira e por aí afora, né? E é uma exclusão inconsciente, né? Às vezes simplesmente a pessoa não esquece que aconteceu, desconsidera, acha que não é tão importante, ou então que foi tão dolorido que não vou mais nem fingir que nem aconteceu isso comigo, né? Exatamente. Não consegue lidar com aquilo. Não consegue lidar. E aí, pegando o que você falou, dentro da exclusão, a gente tem suicídios, que são dores difíceis de lidar, abortos, né? Acidentes trágicos, lutos não vividos, né? Lutos que não puderam ser chorados, seus mortos que não puderam ser reverenciados. E hoje, né, Raquel, a gente tem um cenário muito, muito forte com a pandemia, né? Muito sofrido. Muito sofrido. Eu assisti até uma live do Carlos Armi, ele fala sobre constelação sistêmica, e ele diz que o Brasil, ele precisa reverenciar todos esses mortos que morreram de Covid, para ele começar a ter sucesso. Sim. Fazer um memorial mesmo, né, os políticos fazerem um memorial para reverenciar e olhar para esses mortos que morreram de Covid, né? Sim. Então, para você ver aquele costume, né? A gente acaba ficando nesse costume de ver só a estatística, o número e a tabela, e não entra nisso realmente com um olhar, né? Eu vejo vocês, né? Isso, exatamente. Olhar para esses mortos mesmos, para os familiares e reverenciar. Então, a gente tem um quadro hoje, né?
de exclusão muito grande no Brasil. Sim. E a última lei, que é a lei da ordem e da hierarquia, que é no sentido da gente se manter no nosso lugar, porque tudo tem ordem, né? Até numa empresa. Você vai numa empresa, você tem ali o seu cargo, né? E você sabe exatamente o que tem que fazer, você sabe o seu papel, até onde você tem que ir, e assim é no sistema, né? A gente tem aqui o nosso lugar de pequeno diante de todos que vieram antes de nós, porque quem veio antes tem precedência sobre os que vieram depois. E a gente, quando criança, às vezes a gente cobra muito dos nossos pais, né? A gente sai muito do nosso lugar, julgando papai, julgando mamãe, né? Querendo que eles dessem um monte de coisa, esquecendo que pai e mãe é apenas uma função, que a gente pode desempenhar bem ou não. E a gente cria uma expectativa infantil de que pai e mãe é super-herói, né? Ainda no adulto, né, Lúcia? A gente é adulta, a gente ainda olha como se, nossa... Exato. Aí cresce um adulto que emocionalmente ferido, né? Muito frágil. E aí esquece que nós somos 50% esse pai e 50% essa mãe. E quando eu julgo meu pai, eu estou excluindo meu pai, excluo parte de mim. E excluo parte da minha mãe. Então, é entender que do meu lugar eu aceito como foi, que está tudo certo, que foi o pai certo e a mãe certa para a experiência que eu precisava, né? Isso. Então, essas são as três leis do equilíbrio que acabam realmente trazendo representantes, identificação para a nossa vida, né? E a gente precisa, como descendente, século XXI, dizer, chega, né? Chega, agora eu posso fazer diferente, agora eu posso e devo ter resultados diferentes. Chega, isso já deu. E é quando a gente tem o olhar claro, existem muitas técnicas, mas a gente está falando da constelação e que eu, particularmente, sou fã e, para mim, tem resultados, assim, maravilhosos, né, Raquel? Então, esses resultados fala. aí que, às vezes, as pessoas ficam... Porque tem muita fantasia, né? Sobre constelação, né? Eu vou fazer até domingo agora um workshop, mitos e verdades sobre constelação familiar. Porque as pessoas muitas pessoas ainda não entendem como que traz resultado efetivo, resultado que eu possa ver, né? Assim, aquilo que você falou, emaranhado, se fez, o fluxo da minha vida não está andando, bloqueou, e eu começo a procurar um monte de coisa, né? Que todas as ferramentas são válidas, obviamente, né? E a pessoa vira e fala assim para mim, como? O que acontece na constelação para aquilo ali resolver a minha vida? O que você fala quando uma pessoa te fala isso, Lúcia? Como assim? Eu falo o seguinte. Eu também, eu Gabi, falo o eu sou seguinte. prova viva. Prova viva. Pois a gente tem que entender uma coisa. Nós acabamos de explicar aqui que a gente carrega, né, toda essa força, mas também carrega toda a história desses ancestrais. Tudo que foi desequilibrado. E que o nosso consciente é apenas 5% da nossa mente. E o nosso subconsciente, são todas essas memórias que nós carregamos, DNA e nossas células, elas são acionistas. É 95%. Elas Então, que não mandam. adianta. Elas que mandam. Então, aqui a gente vai tentar a vida inteira ganhar dinheiro, ter um relacionamento saudável, ter saúde, mas o inconsciente vai contrariar essa vontade, né? Fazendo com que essas memórias, essas histórias, elas estejam em alguma área da nossa vida para a gente poder realmente curar, né? Sim. E aonde que a constelação entra? A constelação entra exatamente, não é na superfície, não é no que você sabe, é no que você não sabe, é no que você não conhece, é no que você está carregando no mais profundo na sua alma, que você não tem nem noção, né? Não tem nem noção que se desencadeou em séculos e séculos para trás.
Não é naquilo que Então, você está tentando... Desculpa interromper, mas eu pensei exatamente isso. Não é naquilo que eu estou tentando trabalhar mentalmente, né? Ai, por que que aconteceu isso. isso? Por que que eu ainda estou assim? Por que que isso não é... Exatamente. É, É mais profundo. é, é mais profundo, porque aqui conscientemente a gente vai tentar e vai ter muito esforço para conseguir. Né? A gente vai tentar ganhar dinheiro, a gente vai tentar arrumar um relacionamento que não seja abusivo, a gente vai tentar ter saúde e não vai conseguir, porque existe uma força de clã muito grande, que é 95% movimentando a gente para olhar para isso, acorda, né? E aonde a constelação entra, por isso que ela é maravilhosa, ela vai Uhum. na raiz do problema. Ela vai na raiz do problema, ela não vai na superfície, ela vai lá no profundo, lá, e pinça, é aqui o problema, né? Então, vamos ressignificar isso aqui, vamos acolher, vamos dar lugar para que ninguém Uhum. mais pagar esse preço do... Alguns exemplos, por exemplo, ontem mesmo eu fiz uma constelação em que a menina, ela veio falando sobre uma situação específica na casa dela, e Uhum. quando a gente botou o campo, eu falei assim, a sua sogra está aqui. Ela falou assim, mas minha sogra já faleceu há 2 anos. Aí eu falei assim, e quanto que você já se desvinculou dessa sogra? Ela começou a chorar, né? Ela começou a chorar igual a criança. Ela ainda estava muito ligada à perda dessa sogra, não aceitava. Uhum. Uhum. E essa situação que estava levando ela a um desentendimento com o marido estava relacionada à não digestão, né? O não acolhimento Do luto. desse luto, da Do luto. perda, que ainda era muito dolorosa para ela. Então, quando ela olhava para o marido, ela inconscientemente via a sogra. Então, estava tendo atrito, conflito, né? Dores ali. Uhum. Uhum. Só para a gente começar a compreender como é que isso funciona, como é que esses emaranhamentos se dão na nossa vida. Quando, por exemplo, a gente lida com um chefe. Ah, Sim. esse chefe é autoritário, esse chefe é arrogante, esse chefe, a gente tem uma lista, né? Sim. Aí vai olhar às vezes pro pai. É igualzinho o pai. Né? Por quê? Porque eu excluí meu pai, eu julguei meu pai, eu não consegui aceitar o jeito que ele tinha para me dar, né? Uhum. Então, eu vou arrumar marido, eu vou arrumar chefe, eu Chefe. vou arrumar, né? Meu filho vai ser igual. Nossa, eu olho para esse garoto, ele é igual ao meu pai, dá vontade de matar, né? Por quê? Porque não adianta, foi Uhum. quebrada a lei do pertencimento. Então, quando a gente conhece bem essas leis, né, e busca, por mais difícil que seja, a gente sabe que a gente não está dizendo Sim. que é Não fácil, é fácil. mas busca aplicar essas leis no nosso dia a dia, Uhum. né, depois que a gente tem essa consciência, tem esse conhecimento, a gente não vai buscar mais emaranhamento, a gente consegue ter uma fluidez ali. Não dói mais quando você olha para aquele chefe e você não reconhece nele mais aquele abuso, aquela autoridade, aquele autoritarismo, né? Uhum. Porque você limpou. O outro só está ali sinalizando para você que tem algo dentro que tem que ser Dentro. visto e que tem que ser curado, não é verdade? Então Entendi. a constelação ela tem essa força, né? Porque ela vai na alma, ela vai no mais profundo, ela vai na raiz do problema e ela Uhum. vai trabalhar isso. Dói, não tem cura, né? Até uma cirurgia que a gente faça, né? Então não É. tem cura que não tenha dor, Sim. porque consciência dói, mas consciência cura. E até falo às vezes no briefing que a gente faz lá no presencial que vou constelar meu irmão, que eu não falo com meu irmão. Ok, constela o irmão. Aí, no dia seguinte, encontra com o irmão, atravessa a rua. Tem nosso dever de casa, né, Raquel? Exatamente. Não, uma vez eu postei isso também. Eu falei, constelação é solução? Não. Se você não fizer a sua parte, você vai ver como se você recebesse um diagnóstico, né? Pegou, Sim, recebi, tá. Mas se você não fizer a sua parte, realmente não vai ter exatamente.
não vai ter... E a constelação também não é para todo mundo, né, Lúcia? Tem algumas pessoas que às vezes, eu não sei se é essa palavra, mas não estão preparadas, ou não é o Sim, momento. sim. Eu vou dar um exemplo. Obrigada que você me lembrou aqui. Uhum. Teve uma menina, até quando a gente constelava lá no presencial ainda, ela queria muito engravidar. Ela já estava tentando há 3 anos e não conseguia engravidar. Ela tinha um quadro severo de endometriose. Então, ela foi constelar essa endometriose. Na constelação, se apresentou um assassinato. E aí a gente investigou. Você tem algum no sistema, alguém que foi assassinado? Ela, tem um tio meu, mas eu ainda estava na barriga da minha mãe, não cheguei a conhecer. Ok. E esse tio se apresentou muito vinculado ao sintoma da endometriose. E aí a gente falou para ela, olha, essa energia desse tio, que foi assassinado, porque foi uma história bem difícil, ele tinha se envolvido com situações, foi recriminado pela família, e quando ele foi assassinado, ninguém foi procurar o corpo, então ele foi como indigente, né? Foi enterrado como indigente. Só foram descobrir, enfim, tempos depois. E aí ela não aceitava. Ela falou assim, não, nada a ver. Esse tio não tem nada a ver, porque eu nem conhecia esse tio, né? Aí a gente falou assim, não, mas é mais um motivo para você acolher esse tio, tá, tá, tá. A gente fez todo o trabalho ali, mas ela não aceitava que Não aceitou. não aceitou. Ok, mas você vê que é tão poderosa que tempos depois, eu não sei te precisar, ela conseguiu engravidar in vitro, né? Não foi normal, mas ela conseguiu fazer a fertilização e conseguiu pegar a gravidez. Então, mesmo ela não aceitando, ela saiu pé da vida de lá do espaço. Imagino. A gente Não, tipo assim, gente, constelação não adiantou de nada. Falou de um tio meu que não tem nada a ver. pô, nada a ver, né? Nada a ver. E foi o que você falou, ela não estava preparada, Não não tinha estava consciência, mas preparada. Eu acho que isso também tem que ser acolhido, né? Porque sim, o tudo. resultado vem também, né? O campo, ele se organiza, né? Ele se autorregula, ele é sábio, Ele se é autorregula. inteligente, é inteligente. Então, assim, aí foi fantástico, porque independentemente da crença dela ter acreditado naquilo ou não, né? Ou dela estar receptiva ou aberta para o que se apresentou, ela recebeu o benefício em algum grau, Sim. né? E Não muitos foi da forma sintomas físicos, né, Lúcia? As pessoas procuram, né? Porque já não estão mais, quer dizer, imagina a pessoa querendo engravidar, é um sofrimento, é que uma angústia, né? Uma coisa que é muito querido e não acontece. Então a pessoa vai, tipo, é a minha tábua de salvação. Eu vou sim, conseguir, eu vou tentar de tudo. E tem muitos outros sintomas também, né? Você tem aí alguma história sim, para contar pra gente? tenho. Teve um caso que essa menina reclamou de muita dor na coluna. Ela veio para constelar a coluna, né? E ela sentia as articulações totalmente enrijecidas. Ela como se ela estivesse ficando endurecida, né? Era muita rigidez no corpo, principalmente na coluna. E ela veio constelar isso, né? Constelar essa rigidez nas articulações e a coluna. Quando a gente colocou o campo, foi muito interessante, porque o sintoma agarrou ela e não soltava ela, né? E ela gritava, chorava, desesperada. E aí a gente foi trabalhando aquele sintoma, e aquele sintoma foi se apresentando como um antepassado, que ele era militar. Ele foi militar, era militar em alguma época, e ele foi para a guerra e não voltou. Ele simplesmente desapareceu. E essa família que ficou muito, sofreu muito, morreu de pobreza, morreu de fome, então foi uma dor assim muito difícil. E ela estava carregando essa história, né? Ela estava representando essa história no corpo dela, nas juntas e na coluna. E quando a gente começou a trabalhar a consciência dessa energia, né, da rigidez, que era essa história, ela soltou. Só que a garota começou a agarrar ela. Não aceitava que ela tivesse soltado. Então você observa o vínculo, as fidelizações,
cegas, e a gente faz, que a gente tem com as histórias difíceis dos nossos antepassados, e não se dá E conta. que fica É agarrado tipo, pra gente. deitar na cama de prego e tô boa, sabe? Tá tudo bem. É por aí. E a pessoa não dava conta. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho de consciência, né? Para ela poder entender que aquela história não já tinha um lugar, que ela não precisava continuar carregando aquilo no corpo. E ela teve uma melhora significativa. No dia seguinte, já não doía mais a Já articulação, melhorou a articulação. a É coluna dela. impressionante. O corpo, né, é o nosso O corpo instrumento, fala, né? né? Fala da nossa alma, da nossa emoção, né, Lúcia? Então, algumas Exatamente. pessoas me perguntam isso, assim, né? Mas constelação também, porque viam muito só problemas da família, com a família Sim, diretamente. Ah, eu tenho problema com meu pai. Ah, eu tenho problema com meu irmão. sim, Mas não, né? A sim. constelação, ela abrange muito maior. Por exemplo, bloqueios emocionais, né? Ah, eu tenho Sim. problema de promoção, não consigo me promover no meu trabalho. Uhum. Né? Até Sim, mesmo de trabalho, né? Eu tenho problemas de sim. relacionamento. Você já falou do chefe, né? Isso. Por quê? O que que acontece? Só pegando teu gancho também. A gente tem dois tipos de emaranhamento, que é o sistêmico, né? Que é proveniente do que a gente conversou no início, que vem do nosso sistema, do nosso clã. Nós somos um grupo, embora atuemos como seres individuais. E biográfico, que é da minha historinha com a mamãe e com o papai, né? Que ali também se desenrola bastante coisa, ali dá um livro. Então, Dá mesmo. dá um livro biográfico, só emaranhamento biográfico da nossa historinha com mamãe e com papai, eu vou te falar, já tem muita coisa. Da onde vem não merecimento, da onde vem insegurança, sentimento de De rejeição. rejeição. Eu fiz Nossa. uma pequena pesquisa há pouco tempo, perguntando qual é a sua maior dor. E a dor é de Uhum. rejeição. Né? E às vezes a pessoa fala, não, mas a minha. Tranquilo, meus pais e minha mãe, tranquilos, não teve. Mas tá lá, né? Aquilo que você falou no início, tá lá no Ah seu lá, subconsciente, né? Na sua história. sim. Porque, Raquel, muitas das vezes, essa mamãe e esse papai viveram histórias difíceis com a mamãe e com o papai deles, de Sim. rejeição, né? De serem abandonados literalmente, muita coisa. Porque cada geração só dá o que pode dar, o que recebeu para dar, o que dá conta de dar. A gente tem que tomar essa consciência. Então, essa mamãe e papai, eles já vêm com dores, né? Com dificuldades, com a sua criança muito Muito ferida. ferida. Muito ferida. E aí, gera um filho, né? Dá vida. E ela só é capaz de dar, de entregar aquilo que ela recebeu. E aí, o que que acontece? Muitas das vezes, esse filho, ele fica vinculado e fidelizado à dor dessa mamãe, a dor desse papai, né? Com os pais deles. E aí, às vezes, o abandono, o sentimento de abandono, não é nem porque ele não recebeu, que Não é ele por foi ele, é abandonado, por mas outro. é porque ele está carregando a dor daquela mamãe que foi abandonada, né? Sim. E aí a gente tem outro agravante, que até alguns teóricos falam até as 7, outros falam até os 12, mas é nessa faixa aí, a criança não tem filtro. Então, tudo que do externo ela sofre influência, Ela ela sofre. registra, pô, absorveu. Aí lascou-se, né? Por quê? Às vezes a mamãe e papai estão discutindo lá, aquela criança, nossa, estão discutindo por causa de mim. E aí pronto, já é um registro, né, de dor, um registro de seja lá o que for. Eu fiz uma constelação, só para elucidar, já que a gente está indo nesse pensamento aí, que a menina veio trabalhar a autoconfiança. No trabalho, dentro do trabalho dela, ela não conseguia colocar os dons dela, não conseguia expressar as habilidades dela. Quando ela era pedido para ela fazer qualquer coisa, ela se sentia incapaz, sentia medo de mostrar o que ela sabia, uma profunda insegurança.
E aí, a gente montou o campo para ela. E o que estava acontecendo? A autoconfiança dela estava vinculada a histórias de ancestrais femininas, olha só, que trabalhavam como curandeiras, né? E eram vistas como feiticeiras. E eram perseguidas e mortas. E não eram reconhecidas. Exatamente. Nossa. Então, olha só que interessante, né? Quanta dor ali. A memória dessas ancestrais ali que não foram reconhecidas, que eram perseguidas por utilizar suas habilidades, seus dons, e inconscientemente era disparado como um gatilho. E ela não conseguia. Logo depois da constelação, ela passou um áudio falando: Lúcia, me sinto muito mais confiante para poder exercer meus dons, para poder realmente, né, fazer minhas tarefas. Colocar no seu lugar, né? Pegar o seu lugar, Sim. né? Sim. Se posicionar, Por quê? Porque se falar. As pessoas às vezes não conseguem, não sabem nem por quê, não tem voz, né? Indo até né, a questão do falar, né? Às vezes a pessoa não sabe se expressar, não sabe dizer o que quer, o que não quer. Sim, né? sim, verdade. Agora, como que a pessoa vai conseguir só no mental? Às vezes eu fico pensando nisso, né? A gente está tentando entender, a pessoa fica só tentando entender, né? Por que está acontecendo, o que acontece lá no meu trabalho, por que eu não tenho confiança. Como que ela ia acessar isso, Lúcia? A constelação, para mim, realmente é um presente. Quem tem essa oportunidade mesmo de viver isso, de se entregar, é um presente, né? Porque como que ela ia Verdade. puxa, aquilo que você falou no início, como é que ela ia lá e puxar esse fio, falar, nossa, é aqui que é o meu problema? Nossa, eu Não realmente não puxa, sei. né? Eu nem sei como é que eu existi antes da constelação. Nem eu, gente. Oh, que É muito perrengue! Que perrengue coisa! mesmo. Literalmente. Por isso é que eu falo, hoje, 2021, nós podemos ser a ovelha negra, fazer diferente, né? Dizer, não, esse padrão já deu, agora eu vou curar isso, né? E fazer diferente, porque até nossos pais não tinham esse arsenal que a gente tem, né? Essa ferramenta poderosa. Entende? Então a gente pode e deve fazer diferente, dizer, esse resultado aqui não dá mais para mim, né? Eu quero cura aqui nessa área da minha vida, seja na saúde, seja emocional, seja mental, porque a gente trabalha também com muitos problemas de pessoas com problemas mentais, né? E que vem se desencadeando no sistema. Lúcia, a depressão também, né? Às vezes a Depressão, pessoa tá com tratamento, tá em terapia, tá fazendo tratamento psiquiátrico, tomando remédio. E a constelação pode ser uma chave, né? sim, Um instrumento. sim, sim, com certeza. A constelação, ela vai além até de sentimentos. A gente fez constelação de um processo judicial também. Então, para a gente ver, né, que pode ser além disso que a gente está falando, ela pode também trabalhar uma questão de processo judicial para a gente entender o que está por detrás ali, né, que levou a esse emaranhamento. A gente fez, até comentei com você, uma constelação também com um cachorro, que a dona foi lá falar que esse cachorro ele estava muito depressivo, estava com sintoma de indo para a morte. E quando a gente constelou, a gente viu um vínculo muito grande com a dona, porque a dona tinha perdido a mãe dela, que só vivia as duas, e era uma dor muito grande para ela ainda. E o cachorro, fidelizado a ela, há quem não acredite, né, que os animais domésticos ficam fidelizados, estão conectados aos donos, estava sofrendo por ela. Incrível, Sim. né? É incrível. Maravilhoso. Incrível. Não, agora mesmo minha Maravilhoso. cachorrinha castrou, né? Você falou, Raquel, constela é ela. E aí eu posicionei os bonecos, assim, porque é um instrumento mesmo, né? Pra gente ver como é que a gente pode ajudar ali naquele momento. Enfim, ela melhorou e ela estava realmente vinculada, enfim, a umas questões que. Mas vamos falar um pouquinho da depressão. Então, Sim. senti aqui que eu acho que é importante, né? Nesses momentos de confinamento, de Covid, né? As pessoas ficam Sim.
mais frágeis emocionalmente, ficam em casa, algumas estão sozinhas, né? Você Verdade. tem algum caso, assim, como que a pessoa busca esse recurso, estando deprimida e se sentindo, assim, tão frágil? Sim, exatamente você falou. Esse momento, ele está desencadeando as pessoas porque nós somos seres sociais, né, Raquel? Nossa, muito E, sofrimento. e é muito sofrimento, né? Isolar, ficar isolado, com contato limitado, né? Então, tudo isso realmente está desencadeando esse estado de nostalgia, né? Que a depressão, ela é desencadeada por esse estado de nostalgia. Assim, a constelação que eu lembre especificamente, não está me vindo nenhum exemplo aqui, mas com certeza a gente constelou muita coisa, né? Uhum, Mas é óbvio, claro, que a pessoa que está com um sintoma desse, de depressão, ela vai constelar isso, porque o que acontece, gente? É só para a gente entender. Tudo que está no nosso plano físico, ou seja, depressão, unheiro, problema com o chefe, acidente de carro, qualquer coisa no nosso plano físico, é uhum, apenas um sintoma, ok? É apenas um sintoma. A pandemia também é um sintoma de um desequilíbrio muito maior ao longo de séculos, que a gente não vai entrar nessa seara, mas é só para a gente entender. Então, a depressão, tendo como gatilho a pandemia, ela já estava ali, né? Ela só está escondendo algo muito maior por detrás daquilo ali, não é verdade? Então, é só uhum, para a gente entender e sair dos 5% que a gente comentou aqui, né? Sair uhum. desses 5%. Então, é claro, uma pessoa com um sintoma de depressão, ela deve constelar, né? E por quê? O que eu acho assim pior na depressão? É porque às vezes a pessoa vai para remédios, Sim. né? Vai para coisa pesada. Então, isso também não é saudável, né? E a constelação, ela vai entender, ela vai mostrar, vai trazer luz para a dinâmica oculta daquela dor. Que a depressão é uma dor oculta ali, né? Uhum, Algo. uhum. Ah, foi a pandemia? Foi a pandemia. Como gatilho. Gatilho Como só. poderia. Já estava, né? Isso, já estava ali e que precisa ser olhado, né? Que é algo muito maior, assim como tristeza, todo sentimento, né? Todo Uhum. tipo de raiva. A gente constelou, não vou falar nem nome porque tá aí, uma raiva que tinha da mãe, né? Uma Hum. raiva, assim, que era impossível conviver, de ira. Então, quando a gente constelou, essa raiva já se apresentou como algo, né, de já da, da raiva que essa mãe dela tinha da avó. Então já vinha passando de geração para geração e era algo muito maior. É. E ela, assim, se libertou da raiva, pôde olhar para a mãe sem sentir aquela raiva, sem sentir vontade de se afastar da mãe, né, com liberdade. Porque a constelação, ela traz liberdade para a gente, né? Ela libera a gente de comportamentos que a gente nem sabe o que tem. Gente, por que eu sinto tanta raiva desse pai? Por que eu olho para esse filho e não consigo ter um diálogo com ele, né? Não Uhum. consigo, parece que tem uma barreira entre nós dois. E Então, isso é muito sofrimento, né? Porque a gente já, a muito. consciência boa, né? Aquela nosso padrão, enfim, óbvio, né? Nós temos que amar a nossa família. A família é tudo, o meu valor é a minha família. E a gente sabe disso. Mas só que tem horas São que nossas raízes, né, são as Raquel? nossas São nossas raízes. raízes. E quando a pessoa é impedida de fazer isso, mas porque ela não é porque ela quer, é porque ela simplesmente não É. consegue olhar para a mãe e tomar a mãe. Isso é outra coisa, Lúcia. As pessoas me perguntam muito para mim, que é esse vocabulário aí constelanês que a gente fala. A pessoa Essa o quê? fala, esse vocabulário que a gente usa Ah, aí, é. né, de constelanês. Inventei. Sim, sim. Por quê? Ah, eu tenho que tomar minha pai e minha mãe, porque eu tenho que tomar a minha vida, porque... E aí a pessoa fala, gente, eu não consigo. Simplesmente, o que você está falando, a pessoa tinha uma raiva da mãe. Uhum. Isso não é Sim, aceito. A pessoa não sim. sabe conviver com isso. Primeiro porque realmente, né? É aquilo que você falou, 50% ela está excluindo ela, um pedaço dela mesma. Mas a outra coisa é sentir isso como uma culpa. Então você começa a entrar
num ciclo vicioso de eu tenho raiva, essa raiva não sei de onde vem, aí quando fico com mais raiva... E eu não posso ter essa raiva. Eu não posso ter essa raiva, eu não posso ter essa mágoa, porque a minha mãe me abandonou, porque a minha mãe ela fazia coisas comigo que enfim, eu não perdoo. O perdão também tem um olhar bem próprio de Bert, né, Lúcia? Sim, sim. Eu ia até trazer um exemplo de abuso aqui, né? Às vezes, nas constelações, aparecem abusos, né? É bem difícil quando aparece abuso. E é bem complicado. Mas a gente tem que entender que o abusador, né? Ele tá ali cobrando algo do passado também, né? Por mais duro e difícil que seja. Então, às vezes, quando a gente bota no campo a vítima e o perpetrador, né, aquele que abusou, a gente vê ao contrário, a gente vê a vítima pedindo perdão para o abusador, né? Porque Muito lá forte. atrás aconteceu algo de muito, muito pior com os abusadores, com o sistema dos abusadores. E aí a gente só entra onde? Na lei de causa e efeito. Sim. Por isso que a gente tem que sair dos 5%, né? Entender que não existe vítima, né? Por mais doloroso e cruel que seja, se a gente começa a desenvolver essa visão sistêmica, a gente percebe, a gente vai entender que realmente não existe vítima, que essa vítima foi o perpetrador do passado, né? Então, assim, eu acho que é desenvolver essa visão mesmo e aplicar ela no dia a dia, né? É isso que eu ia... Agora você falou essa questão do dia a dia, eu ia exatamente essa pergunta. Como, depois que eu constelei, né? Isso também é uma dúvida que me perguntaram. Depois que eu constelei, ok, e agora? E agora? E agora, né? E E agora? agora? Assim, primeiramente, é possível que depois da constelação, não é um rigor, né? Mas é possível que a pessoa tenha algum tipo de catarse, sim, né? Catarse, ela fique mais amuada, introspectiva, mas depois de 3 dias, vai subir no polidense, vai dançar, né? Vai sentir um bem-estar na alma muito profundo. E aí, qual é o nosso dever de casa? Aquilo que a gente falou no início, né, Raquel? É a gente adotar mudanças, solidificar essas mudanças que a gente conseguiu liberar na constelação no nosso dia a dia, fortalecendo tudo que foi curado, através de comportamentos, através de ações. Então, se eu fui constelar uma mãe, eu tenho até a Rita, a minha companheira de constelação, que a gente constelou uma moça que foi trabalhar justamente a mãe, né? Que ela tinha um problema seríssimo com a mãe e já estava passando para a filha. Então, a filha também estava tendo problema com ela. Então, por conta disso, ela queria constelar a relação com a mãe. Quando constelou, fez toda a harmonização lá, ela saiu e foi embora. Descendo a rua, ela encontrou com a mãe. Ela encontrou com a mãe, ela chamou a mãe para um café, elas não se falavam há anos. E dali começou o relacionamento. Olha só, gente. Sim, nossa. E aí, não é fantástico? Então, assim, esse é o nosso dever, né? Depois que quem constela com esse ganho de consciência, como que eu posso fazer diferente? Como você falou, Raquel, não existe milagre, né? Existe o nosso dever de casa também. Então, é isso, é fazer através dessa consciência que a gente ganha, porque a constelação não é milagre, a constelação, ela te dá suporte para você fazer diferente. Porque ela dá luz, né? Ela elimina aquele desequilíbrio, ela tira aquele desequilíbrio para você agora fazer diferente. Mas se você não faz, também não valeu a pena. Não valeu. Te dá força, né? Você recupera a sua força para seguir com essa consciência sistêmica, né? Exatamente. Exatamente. Outra... Dá suporte mesmo. Fala. Porque é uma sensação de que você estava sozinha. Eu tive isso é uma experiência própria. Por quê? Na minha primeira constelação, há 6 anos atrás, a sensação que eu tinha é que, por mais que eu me sentisse muito amada e por mais que tinha muita união, a sensação de solidão era muito forte.
Então, depois da minha primeira constelação foi presencial, né? Hoje em dia também se tem online, tem vários tipos, né, Lúcia? Mas a minha foi bem básica, presencial, no workshop, com as pessoas representando lá as energias da minha família. E eu senti, depois disso, além de milhares de outros insights, que foi assim, né? Durante um ano eu fui tendo efeitos daquela cena que eu vi. Mas, enfim, me deu a primeira sensação que eu tive, e a Gabi colocou aí, vai no fluxo, né? As coisas vão se encaixando. Eu não me senti sozinha mais. Alguma coisa Maravilhoso, veio né? junto comigo, né? Que bacana. Que eu acho que isso, que quando você vai para a vida, quando você olha para o futuro, quando você tem, no meu caso, eu tenho 2 filhos, né? Um de 21, outro de 18, começando a vida, começando se jogar, né? Com uma confiança. Naquela época não era, eles eram crianças ainda, mas tudo se reflete, né? Reflete na minha Sim, irmã, reflete nos meus sobrinhos, reflete. Então, a minha confiança, a minha força é por eles também, né? Então, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. exatamente. E É trabalho de formiguinha. é o trabalho de formiguinha. E respeitando que é um passinho do jeito que eu consigo também. Porque eu também, se eu começar a me comparar com outras pessoas, não vai dar certo. Então, o Exatamente. passinho. Hoje eu consigo olhar para isto, conseguir tomar isso na minha vida, conseguir perceber que eu não estou sozinha. E não é Isso. no mental. Não é saber, eu sei que eu É posso na contar. Eu posso contar com muita gente. E, assim, são exemplos claros que estão aqui. Mas era um contar energético, né? Ancestral, né? energético, Eu né? não sei como é que é isso. É, Né? Que é uma coisa que você fala, não, então tá. Agora eu vou, né? é. E então acho que essa é o que eu posso na minha história, né, de constelação, o que eu posso perceber e falar para as pessoas no meu caso foi isso, conseguir caminhar sem se sentir sozinha, né? Sentir que Isso. tá acompanhada, que tem força atrás, né? Tem força, Tem exatamente. força. Eu conheci muito pouca família do meu pai, conheci mais família da minha mãe, e não só de conhecer fisicamente, mas de histórias, né? E criança precisa de histórias, né? Então, É, eu tinha muitas histórias da minha mãe contava, meus avós, mas do meu pai eu tinha pouquíssimas. E foi através de um exercício sistêmico que eu senti a força daquele povo todo, que eu não sei nem quem é. Mas eles vieram exato. eles vieram Mas tudo tua alma atrás de mim. sabe. Exato, a alma sabe. E era essa solidão, né? Esse espaço aí que eu completei, né? E esse vazio, né, que foi Vazio. preenchido. É isso. Fantástico. E a constelação é isso, é restabelecer o fluxo do amor na nossa vida, né? Uhum. É trazer, como a Raquel falou, preencher a nossa alma com esse amor, com essa força dos nossos ancestrais, para dar esse sentido, essa direção para a gente conseguir caminhar, né? Para a gente conseguir caminhar, conseguir realizar, limpar essas memórias, porque aí a gente não vê mais o nosso marido, os nossos ancestrais, o nosso pai, não vê mais o nosso filho enxergando uma história difícil do passado. A gente vai ser livre, né, para enxergar as pessoas como elas são, com os 5% da nossa mente, Uhum. e, e pronto. E aí a gente ganha harmonia nas relações, a gente ganha saúde na nossa vida financeira, nos relacionamentos, e tudo, né, Raquel? Com certeza, com certeza. Lúcia, você tinha falado que a gente ia fazer um exercício? É. Amo. Vamos então fazer? Vamos. Vamos lá, pessoal. Olha só quem eu trouxe aqui, ó. Dá Ai, para que ver, não? fofos. Dá pra ver. Gente, Olha só. eu não tô respondendo os comentários porque eu fico. Sabe assim, aquela dislexia básicazinha assim? Ou eu falo, ou eu escrevo. Tudo bem, depois a gente Aham. responde. Depois a gente Olha responde. aqui. Beijo para todo mundo.
Olha só, todos os ancestrais de vocês, olha aqui, tá aqui. Eu quero agora que todos façam uma breve respiração, aqueles que queiram fazer essa reverência aos ancestrais. Faça uma breve respiração, soltando pela boca. Todos os ancestrais de cada um de nós estão aqui, dentro de nós. E podemos dizer a eles: vocês, todos vocês fazem parte. Gratidão pela vida que fluiu de tão longe e chegou até nós. Nós não seríamos quem somos se não fossem a força de vocês. Só por isso, temos muita gratidão. Me olhem com carinho. Se eu escolher fazer um pouquinho diferente de vocês, estamos no século 21. Os recursos são outros agora. Vai ser por honra e homenagem que eu escolho fazer diferente, deixando com vocês a história de vocês, me preenchendo no mais profundo da minha alma com a força e o amor de vocês. Gratidão pela vida. Todos vocês fazem parte e eu pertenço. Eu também faço parte. Respire profundamente, com sentimento de gratidão a essa força de todos esses ancestrais. Ai, que lindo, Lúcia. Que presente. Que presente esse É preenchimento. tão simples. Tão simples. Tão simples e tão profundo. Que façamos disso um hábito, agradecer essa força, né? É isso que eu ia falar. A gente pode ter esse hábito, né? É. De olhar para eles, de referenciar, de pedir a bênção. É. Verdade. Muito, muito profundo. Eu não sei nem o que falar de agradecimento a você. Nossa, eu que agradeço. Agradecimento a esse momento, a Agradeço muito. essa entrega sua aqui, as pessoas que estão aqui com a gente. Gente, foi muito, muito bonito esse presente que a Lúcia nos deu agora. Agora a gente vai ter uma noite tão gostosa agora. Gratidão, Raquel. Você é muito especial, esse movimento seu, dessa iniciativa. E todas as pessoas também que sentiram no coração de estar aqui, né? Em conexão com esse assunto. Gratidão, tá? Do fundo do coração, amo vocês. Muito obrigada. Beijo, Lúcia. Vamos marcar a próxima, com certeza. Tá bom. Agora a gente tá craque, tá vendo? É. Tecnologia, apoiando a tecnologia. Pronto. Obrigada, Raquel. Boa noite, gente. Beijo a todos. Gratidão, pessoal. Tchau. Tchau.